Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro do programa Construindo Novos Caminhos com Dani Senger. E hoje, nessa noite de 13 de setembro, né, tratando do Setembro Amarelo, né, esse mês tão importante para tratarmos desse assunto, desse tema, nós viemos justamente falar sobre isso, sobre o Setembro Amarelo e sobre depressão e traumas emocionais. A gente sabe que, segundo a OMS, a depressão é a quarta maior causa de incapacitação no mundo. Então, por isso, tão importante nós tratarmos desse assunto. Eu vou perguntar para vocês que estão nos acompanhando, já vi que tem uns boa noite chegando, sejam todos muito bem-vindos. Me deem um ok, por favor, se o áudio está indo certinho para vocês, se está tudo certinho. Manda uma mensagem aí para nós conferir se está tudo certinho com o áudio, tá bom? Vera, certinho o áudio? Claudinha, certinho aí o áudio? Conta aí para nós se está tudo certinho. O pessoal que está chegando também. O pessoal do artesanato, conta para nós se está tudo certinho com o áudio. Boa noite a todos e a todas. Então, Setembro Amarelo, né? Onde que surgiu o Setembro Amarelo? Então, nos Estados Unidos, com um jovem chamado Mike M., de 17 anos, que cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz, então, muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando ele todo de amarelo. Em consequência dessa triste história, né, ele se tornou o símbolo dessa luta do suicídio, né, com esse laço do Setembro Amarelo. E para nós falarmos hoje sobre esse tema tão importante de depressão, traumas emocionais que podem, né, tomara que não, mas algumas vezes acontece, podem levar ao suicídio, eu trouxe uma convidada muito especial, que já fez constelação, que já conhece bastante desse tema, que já me acompanha, que fez também a mentoria sistêmica, participou da última turma de mentoria sistêmica, a Joana Veloso. Joana, seja muito bem-vinda e deixa o teu boa noite para o pessoal. Oi, Dani, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui te prestigiando nesse programa muito importante sobre esses assuntos que precisam ser abordados realmente. Muito, muito bom. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre trauma. O que seria um trauma? O trauma é o resultado de um evento extremamente marcante, extremamente traumático, né? Forte, que marca a pessoa. Como nós poderíamos, então, identificar um trauma? Então, seriam memórias recorrentes, lembrar sempre de uma mesma coisa, ou de coisas sempre associadas, né? Que sempre traz assim, uma carga emocional muito forte. Então, essa seria uma das características muito marcantes, né, para se identificar um trauma. As emoções perturbadoras, mágoas, ressentimentos, aquela sensação de perigo, como se algo tivesse por acontecer, aquela iminência de algo ruim por acontecer, a apreensão, né? É importante, nós tocando aí nesse assunto de traumas, tem pessoas que conseguem lidar razoavelmente bem, superam rapidamente, outras nem tanto. E como cada ser humano é um ser individual, é um ser diferente, é importante não julgar o outro. Se ele apresenta algum indício de trauma, cada um tem o seu próprio repertório, né, as suas experiências de vida para lidar com o que aconteceu. Ele pode lidar com isso mais rapidamente, superar isso mais rapidamente, ou não, né? Como eu disse, cada um tem o seu próprio mapa de mundo. E como ele é um ser único, ele precisa, então, ser respeitado na sua individualidade. Há pessoas que já desenvolveram aí seu autoconhecimento, se estudam, se trabalham e conseguem se recuperar mais rapidamente, né? Geralmente, pessoas que já participam de constelação, como a Joana, que já participam das mentorias sistêmicas, tanto individual como em grupo, que é o caso da Joana, por isso que vai trazendo para elas ferramentas para que ela possa superar cada vez mais rapidamente tudo isso. E isso sim acontece também com pessoas que estão aí propícias, né, desejando
desenvolver o seu autoconhecimento. E aqueles que não aprenderam precisam, então, fazer a sua parte para que possam desenvolver essa habilidade, se sair melhor, se conhecer melhor e, então, ter as suas próprias estratégias para superar esses traumas, né? E quais seriam as causas da depressão? Então, a gente sabe que muitas só poderiam ser as causas da depressão, né? Que pode decorrer também de um evento traumático, né? Pode decorrer de um trauma. Então, a gente sabe que a parte cerebral, né? Bioquímica cerebral, é muito importante. Já tem evidências, né, na área médica de que deficiência de substâncias cerebrais, né, por isso a gente fala sempre da química do cérebro, os chamados neurotransmissores, interferem diretamente nessa situação de depressão, né? São eles, então, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Todas elas estão envolvidas na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e também do humor. Os eventos vitais, os eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que já têm uma propensão a isso, né? Uma predisposição genética para que isso aconteça. A genética, né, como nós estamos trazendo, também interfere nisso, né? Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam que a existência de um componente genético pode trazer aí mais suscetibilidade para desenvolver a depressão. E essa suscetibilidade poderia estar aí em torno de 40% envolvendo as questões genéticas. Então, nesses casos, a constelação também seria uma ferramenta poderosa, valiosa, para olhar com profundidade para as questões familiares e apoiar quem passa pela depressão. Porque justamente, né, como a gente olha na constelação para essas questões repetitivas no sistema familiar, repetitivas entre os membros da família, a gente percebe que, muitas vezes, nós queremos, de forma inconsciente, é importante que a gente coloque isso, reverenciar, saudar, honrar. É um amor cego. Nós dizemos, né, na constelação que seria um amor cego. Esse amor cego nós carregamos, seria esse amor infantil. Nós carregamos esse amor de forma inconsciente, querendo dizer para esse nosso familiar que já vivenciou algum sintoma, alguma situação de depressão, dizendo para eles: eu sou como você, você pertence, você faz parte. Então, nós, de forma inconsciente, buscamos incluir ele, porque pertencimento é uma das leis sistêmicas fundamentais. Vamos falar um pouco também sobre quais seriam as outras causas da depressão? Então, nós poderíamos ainda citar, né, os transtornos psiquiátricos correlatos, o estresse crônico, a ansiedade crônica, as disfunções hormonais, a dependência de álcool e de drogas ilícitas. Os conflitos conjugais, que também podem ser repetitivos, e aqui também cabe nós olharmos com mais atenção, com mais profundidade, porque todo conflito que é repetitivo, que nós percebemos que se repete, aconteceu uma vez, aconteceu outra, aconteceu outra, mais ainda, então cabe que nós possamos olhar isso com mais atenção. Os traumas psicológicos e emocionais também fazem toda a diferença nesse sentido. Bom, vamos conversar um pouquinho com a nossa convidada. Vocês podem colocar aqui para nós as perguntas que nós vamos estar lendo, conversando com vocês, debatendo, interagindo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Podem perguntar também, que a gente pode estar conversando com vocês aqui. A Dalina colocou para nós parabéns pelo programa, querida Dani. Obrigada, Dalina, querida. Claudinha também, está tudo bom, certinho o áudio? Perfeito. Bom que vocês estão nos dando aí o feedback do áudio. Parabéns, muito obrigada. E vamos conversar então um pouquinho com a nossa convidada. Jojo. Chamo de Jojo porque já é uma querida, a gente já tem aí um trabalho junto. Então, Jojo, Joana querida, vou te perguntar um pouquinho sobre a tua experiência. Alguma vez, Joana,
Você já se sentiu assim bloqueada? Já. Eu tenho há algum tempo, né? Agora muito menos, vários sintomas assim de depressão, ansiedade, que me atrapalhavam muito no meu dia a dia. Tristeza, falta de ânimo, muito sono, disfunções, comer demais, quando nas crises de ansiedade, isso me atrapalhava muito. Eu ouço a Joana falando, já me vem outras coisas, né? O comer demais também é algo que a gente pode olhar. Tem alguns vídeos que eu já coloquei lá no meu Instagram sobre isso. E é muito interessante nós olharmos para isso, porque às vezes a gente não se dá conta que o comer demais, às vezes também tem algo de que... A Claudinha está colocando que está tudo certo. Às vezes também tem algo a ver com a nossa ancestralidade. Eu vou abrir só um ganchinho aqui para continuar depois perguntando para a Joana, porque já me abre aqui alguns leques mentais aqui e acho importante compartilhar com vocês. Se vocês me permitem, é claro, e a nossa intenção aqui é que a gente possa cada vez mais aprender juntos e conversar sobre esses temas tão importantes. Porque, às vezes, também o comer demais é um sinal de depressão, né, como a Joana está trazendo para nós. E se eu falo para vocês, por favor, depois vocês me digam se faz sentido aqui, tá? Coloquem aqui para mim depois, Dani, fez sentido. É muito recente na história da humanidade, na história do Brasil, na história do mundo, as questões envolvendo guerra, envolvendo lutas, envolvendo, né, esses conflitos tão fortes, né? E não faz muito tempo, nós precisamos, então, ter na nossa casa uma despensa. Para quê? Para armazenar os alimentos. Vocês já se deram conta de por que isso foi criado? Por que nós tivemos que criar uma despensa na nossa cozinha lá? É justamente porque nós precisamos, por um período de tempo, armazenar os alimentos. E por que isso aconteceu? Porque nós tivemos alguns períodos de guerra, alguns períodos de fome, alguns períodos onde foi necessário estocar alimento, porque se não fosse dessa maneira, as pessoas passariam fome. E pensem comigo, quantos nesses períodos mais ferrenhos assim de guerra passaram fome? Será que esses que passaram fome em alguma situação dentro de cada um de vocês que está nos acompanhando, eu vou pedir que vocês só fechem os olhos um pouquinho para ver se isso, imaginando essa cena, quem conseguir, para ver se isso faz sentido para vocês. Um ente querido que vocês às vezes nem conheceram, nem sabe quem é, nem, né? Porque a gente sabe que alguns dos nossos familiares nós não conhecemos. Mas na constelação a gente sabe que nós sofremos influência aí cerca de 7 gerações atrás. Alguns falam até mesmo de 21 gerações para trás. Eu nem vou trazer tanto, tá? Eu vou trazer 7, que já é um bom número, né? 7 gerações para trás. Imaginem um familiar de vocês que vocês nem conheceram, que estavam lá na guerra, no meio daquele monte de tristeza, dor e tudo mais, com fome, e não tinha o que comer. E não tinha o que fazer. Agora, volta, nós estamos aqui no presente. Agora, imagine que vocês estão comendo por 2, por 3 pessoas, por 4 pessoas. Ou que vocês querem o tempo todo estar se alimentando, mastigando alguma coisa. Será que a gente faz isso somente por nós? Será que a gente não mastiga e não come e não se alimenta também por outros membros da nossa família que não puderam fazer isso? Faz algum sentido isso para vocês? Que a gente possa estar se alimentando por alguém que não teve o que comer, alguém da nossa família que a gente às vezes nem conheceu, mas que de forma inconsciente, lembra que a gente sempre fala do inconsciente, que quase 100% aí, mais de 90% de nós vem do nosso inconsciente, pensando que muito do que a gente faz, dos nossos comportamentos, não são conscientes, não estão aqui no agora e a gente não se dá conta. Será que faz sentido nós pensarmos que algum desses comportamentos são oriundos, né? Eles vêm desse tipo de situação?
A gente pode até conversar num outro momento especificamente sobre isso, porque tem muito o que falar. Como eu gosto de dizer, tem muito pano para manga. Mas nesse momento a gente fez essa reflexão, vou deixar no ar aí para vocês pensarem sobre isso. Se fizer sentido para vocês, vocês coloquem aqui para mim. Rosângela, seja muito bem-vinda, boa noite. Se fizer sentido, vocês coloquem para mim, Dani, acho que pode ser, ou estou pensando. Pode colocar aqui, estou pensando. Joana, vamos para a segunda pergunta de hoje para você, minha flor. Como que tu conseguiu descobrir, Joana, que estava com depressão? Eu tinha um familiar muito próximo a mim que foi diagnosticado por um psiquiatra, né, com depressão. E acompanhando bem de perto o tratamento e os sintomas. Então, muitos sintomas que eu tinha desde a adolescência eram iguais, eram semelhantes, né? Então, ali no meu início da vida adulta, em torno dos 20 anos, eu resolvi buscar um diagnóstico com um especialista, a qual foi diagnosticado, né, depressão e ansiedade. Por esse relato da Joana, a gente já percebe, né? Lembra que eu falei para vocês que aquilo que for repetitivo, a gente precisa olhar com mais calma, com mais profundidade. Por esse relato da Joana, a gente já percebe que ela já tinha um familiar na família, e nós, como vimos aqui anteriormente, né, uma das causas é essa predisposição genética, que seria aí até em torno de 40%, e algumas pessoas até falam, né, algumas relatos aí estatísticos, médicos, falam até um número maior, né? Mas em torno de 40% vem de uma herança genética. E essa herança genética tem explicação aí também através da constelação, né? Onde a gente pode olhar para isso com mais tranquilidade, com mais calma, sempre com muito respeito. É importante que a gente coloque isso. Dizer assim, é muito raso dizermos assim, tal pessoa tem depressão por causa de outra pessoa da família dela, porque tal, né? Está repetindo. Está repetindo, mas não é só isso. Cada um tem o seu próprio porquê. Porque nós somos seres únicos, né? Nós sabemos, únicos, individuais, cada um com a sua história, e cada um sente, lida com a sua história, ressignifica a sua história de uma forma diferente. Então, tem pessoas, nós sabemos aí, irmãos gêmeos, né? Vão viver com a mesma família, mesmo pai, mesma mãe, né? Mesmo sistema ali, mas vão ter sentimentos diferentes, vão ter comportamentos diferentes, vão lidar com as situações de forma diferente. Então, isso prova que cada um de nós, mesmo que viva na mesma casa, mesmo que nasça no mesmo dia, mesmo que esteja lá no mesmo útero, quando vem para a vida, tem as suas próprias experiências e lida com elas, cada um do seu jeito. Ressignifica cada situação do seu modo, da sua maneira. É por isso que não dá para nós colocarmos tudo no mesmo balaio e dizermos tudo é desse jeito, tudo funciona assim. Não. Cada um é de um jeito, mas sim, muitas das vezes pode ser que isso venha de uma origem ancestral, de nós queremos incluir esse familiar que passou por essa situação. A depressão também é uma forma de exclusão. Antigamente, né, que nós não tínhamos... Eu gosto muito de trazer a questão histórica, vocês vão me ver falando sobre isso, porque nós somos seres históricos. Nós não nascemos aqui agora, nós trazemos uma bagagem histórica que já vem da nossa ancestralidade, né? Eu falo muito, quem me acompanha há mais tempo vê eu falando, né, dos primeiros habitantes aqui do Brasil virem abrindo mato à foice. Nós somos descendentes desse povo que veio para o Brasil ou veio de outros lugares, né? Mas desbravando esse mundo abrindo mato à foice, né? Então é muito importante que a gente perceba que somos seres históricos, que temos uma história e que nós também trazemos a carga histórica dos nossos ancestrais. Então, se eles passaram por fome, por conflitos, por guerras, por abusos, por violências, nós vamos trazer as marcas disso em nós.
no nosso DNA, na nossa pele, no nosso inconsciente, na nossa alma, para quem acredita nisso. Nós vamos trazer isso em nós. E isso vai se mostrar no nosso corpo, vai se mostrar no nosso comportamento. Então, é importante que a gente vá sempre se trabalhando o nosso autoconhecimento. Por isso, eu trouxe uma pessoa muito especial hoje, que já vem fazendo esse trabalho de autoconhecimento, que tem aí que é um ser terapeuta já nato, que já nasceu assim. Vocês vão acompanhar mais adiante essa pessoa que está estudando Reiki, vai ser uma reikiana incrível, porque já tem isso nela mesma, né? Estou falando da Joana, nossa convidada, e que já tem essa experiência, essa mentalidade de que nós somos seres históricos, que nós vamos trazendo a bagagem genética daqueles que nos antecederam. E, por amor, nós muitas vezes queremos dizer para esse ancestral nosso, por amor a você, eu reproduzo isso, eu repito isso. Para te incluir, eu faço como você. Uma das frases que a gente fala na constelação é: eu faço como você. Só que, dessa maneira, e nós não somos seres prontos, né? Nós estamos em constante evolução. Quando nós pensamos dessa maneira, eu faço como você, de uma forma que me traga dor, sofrimento, não é legal. Então, eu preciso olhar com calma, eu preciso olhar com profundidade, eu preciso me experimentar, eu preciso me trabalhar e eu preciso estar ao lado de quem possa estar pegando a minha mão, me ajudando. Preciso de um mentor, preciso de uma mentora, eu preciso de alguém que já esteja nessa caminhada, alguém com qualificação, alguém com experiência, alguém que faça já esse trabalho de autoconhecimento consigo mesmo, porque isso é fundamental. O terapeuta, e a Joana já sabe disso, precisa, antes de tudo, se trabalhar. Não há como o terapeuta ajudar outra pessoa se ele não estiver também se trabalhando, se ele não estiver também se reconstruindo no dia a dia, ressignificando suas próprias questões. Então, é fundamental. Então, quando vocês forem procurar um mentor, um constelador, um terapeuta, percebam, perguntem se esse terapeuta também faz o seu trabalho de terapia, também faz a sua terapia. Porque, para que ele possa auxiliar outras pessoas, ele precisa estar fortalecido no seu ser pessoal, individual. Não somente com as ferramentas profissionais, que também são fundamentais, mas uma coisa precisa estar casada à outra, uma coisa precisa estar atrelada à outra. Porque nós não somos só uma coisa, né? Eu não sou só um ser profissional, e eu não sou só um ser pessoal. Eu sou um ser profissional, pessoal, e tenho aí várias áreas na vida em que eu preciso desenvolver. Então, se eu quero atender outras pessoas com qualidade, com respeito, né, eu preciso ter as ferramentas profissionais, mas também as ferramentas pessoais, trabalhando o seu autoconhecimento. Por isso que é muito importante que a gente pesquise quem é esse profissional ao qual eu estou me entregando, né? A gente sabe que existe tanta resistência para se entregar, que precisa que a gente olhe, será que eu confio? Onde que ele busca isso? Eu olho no olho dele, ele também olha no meu olho. Quando eu falo isso, estou olhando no olho da Joana. E a gente se fala pelo olhar. Então, eu olho no olho do meu terapeuta e ele olha no meu olho, ele consegue entender o que se passa aqui dentro, ou ele consegue não julgar o que acontece comigo, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que estão ainda na sua caminhada e não conseguem olhar para o outro sem julgamento. Eu tenho falado bastante isso, porque é tão importante, e principalmente aí nesse Setembro Amarelo, às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Pode ou não pode fazer isso, pode ou não pode se suicidar. Quem está pensando nisso precisa de ajuda. Então, é fundamental que nós peguemos um na mão do outro para poder ajudar quem passa por isso. O nosso assunto de hoje, o nosso assunto do mês de setembro vai ser esse, traumas emocionais, para que a gente possa pegar na mão de quem está passando por essa situação e colaborar, e ajudar, e entregar o melhor que tem em nós. Tá certo? Me empolgo. Vou voltar com a Joana para a gente continuar conversando com ela, que é tão especial esse momento. Joana, então,
a Joana nos contou que foi, né, percebeu que foi algo repetitivo na família dela, então já foi percebendo, já estava conhecendo um pouco mais de constelação, né, a gente já vinha conversando, já foi percebendo então que ela precisava olhar um pouco mais para isso, mas não só a constelação vai resolver isso. Ela foi então procurar uma orientação médica, foi isso, Joana? Isso, busquei um diagnóstico médico, fui orientada a seguir um tratamento com medicamentos, né, para equilibrar os sintomas, os sentimentos, mas também foi muito importante porque eu fui orientada a buscar uma terapia para sanar realmente as minhas causas da depressão e da ansiedade. Muito bem. E como é que foi essa orientação aí, né, da terapia? Explica um pouco mais para nós sobre isso. Em conversas com o psiquiatra, né, demonstrei o que eu achava que poderia ser os gatilhos dos meus sentimentos, coisas que eu já estava analisando, mas que eu não tinha muita clareza, né? Sobre os meus sintomas, de causas, tinha alguma noção. Então, para sanar esses sintomas, fiz uso um bom tempo de medicamentos. Mas sem a terapia, realmente, eu estaria equilibrando e não sanando, né? Não tratando aquela causa. Então, uma necessidade que eu vinha já há algum tempo de uma busca por autoconhecimento, por me conhecer, por me compreender, não me julgar tanto como eu estou aprendendo agora. Parabéns. E em conhecimento do trabalho da Dani, que eu conheço há algum tempo, nos aproximamos mais, né? E busquei e aprendi e acompanhei, né, o trabalho da Dani através das constelações e me encantei assim pela mudança que tem feito já direto na sessão, né? Na terapia já faz um efeito e depois dos feedbacks das clientes dela, das mentoradas também, o quão reverberava e aquilo auxiliava muito naquela cura do problema, no processo de autoconhecimento. Foi muito impactante, assim. Jojo, como que a Joana ficou sabendo da constelação? Conta um pouco mais para nós. Então, foi no contato contigo, né? A gente se conheceu através de um salão de beleza que a gente frequentava. Lá eu conheci um pouquinho mais da Dani, ela me apresentou a constelação. A gente conversou algumas vezes sobre a constelação e eu busquei mais conteúdos nas páginas dela, né? Face, Insta. Lá eu vi muita coisa interessante e foi aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais de constelação familiar, que eu não conhecia. Vou aproveitar que a Joana falou aí do Face e do Insta e deixar para vocês aqui o Instagram. Lá no Instagram a gente coloca seguidamente conteúdos, vídeos e material escrito sobre constelação, sobre essa transformação que a constelação traz para cada um de nós, né? Alguns depoimentos do pessoal que já participou. Então, vocês estão convidados a conhecer. É daniele.senger, lá no Instagram, tá certo? Lá tem bastante conteúdo sobre isso. E nós estamos sempre postando, alimentando com mais informações acerca desse tema. Porque eu sempre falo que a constelação ela se ramifica para diversas áreas do conhecimento. A constelação ela já está no direito sistêmico, né, no direito, né, na justiça, que nós chamamos de direito sistêmico ou justiça sistêmica, né? O Sam Storr, que é um juiz lá da Bahia, já andou e anda pelo mundo todo fazendo palestras, falando sobre a constelação no direito e os benefícios que isso traz para os conflitos familiares, principalmente no que tange aí a separações, divórcios, como resolver esses conflitos tão fortes, né, tão dramáticos. A constelação tem aí uma eficácia muito próxima de 100% nos casos de direito familiar, de questões envolvendo a família, né, divórcio, quem fica com o filho, quem fica com os bens, essas questões todas. Então, o Sam Storr é um juiz de direito, né, que tem essa experiência, que está divulgando aí para o mundo todo, com várias palestras e cursos e tudo mais, tratando desse tema dentro do direito familiar, né?
mostrando aí que os resultados estão muito próximos, né, de 100% de conciliações para quem realiza a constelação familiar tratando desse tema. Então, para ver a importância que tem isso dentro de cada um de nós, dentro do sistema, dentro da família, para resolver esses conflitos. Se quem está nos acompanhando passa por algum desses conflitos, algo desse sentido, eu recomendo muito que avalie a possibilidade de constelar esse tema, percebendo aí, né, ouvindo essa informação. Se vocês quiserem, busquem também sobre isso, porque a eficácia realmente é maravilhosa. E como eu falo da ramificação, né, falei aí do direito, também está na educação, nós chamamos então de educação sistêmica, de pedagogia sistêmica, inclusive com pós-graduação nessa área, né? Eu estou aí já me pós-graduando em pedagogia sistêmica, que é a minha área, né? Minha formação é em pedagogia. Fui então me desenvolvendo no conhecimento humano com várias terapias, e uma delas é a constelação, que é, digamos aí, uma das minhas grandes paixões, porque eu percebo nela o grande poder, né, o quanto isso é valioso para transformar as pessoas, como disse a Joana aí para nós, né, em uma sessão. É muito interessante, porque é uma sessão que dura por volta de 2 horas, mas que tem o poder de reverberar na vida da pessoa, não só naquele momento. Nós temos aí relatos, e a Joana vai falar para vocês um pouco sobre isso também, e ela já me falou outras vezes, por isso que eu estou comentando, de o quanto isso vem trazendo resultado para ela, mesmo depois que ela já fez a constelação. Os insights que vêm, os acontecimentos que surgem, que ela vai percebendo que tem relação com a constelação. Porque a gente diz assim, ó, eu falo sempre para vocês, mas quem ainda não ouviu, vou trazer de novo. Constelar é como se fosse jogar uma pedrinha no lago. Vocês já viram quando a gente joga uma pedrinha no lago, ou uma pedrinha numa bacia que seja, que ela vai fazendo aquelas ondinhas, e elas vão ampliando, como se isso fosse reverberando, vai ampliando, vai alcançando todo o sistema familiar. Então, no primeiro momento, ele vai alcançar aquele núcleo menor, mas com o tempo ele vai alcançando todo o sistema. Por isso que eu também uso uma frase que diz, né, constelar é presentear a sua família, porque eu curo o hoje, o agora, o que está acontecendo naquele momento, mas também eu amplio aquilo para todo o meu sistema. Se existe um trauma muito sério, às vezes um abuso ou algo assim, que lembra sempre que é algo que vem repetindo, que está repetindo, e muito interessante, eu vou me lembrando de coisas aqui, tá? Então, vou trazendo para vocês. O que acontece às vezes é que a pessoa vem constelar um abuso, uma violência, e naquele momento ela ainda não tem noção de que aquilo é uma repetição. Quando nós fazemos a constelação, aparece, e quem ficou curioso nisso, eu recomendo que venha conhecer. Aí eu posso explicar com mais detalhes. Mas aparece na constelação que aquilo já aconteceu naquele sistema. Já fizemos constelação, por exemplo, de uma tia que veio olhar uma questão de abuso da sobrinha, mas aí ela percebeu que ela já tinha passado por isso e ela não lembrava mais, e que a mãe dela tinha passado por isso também. Então ela percebeu nessa constelação que aquilo era algo repetitivo. Se é algo repetitivo, nós precisamos curar aquilo, limpar aquilo do sistema, para que isso não tenha mais força e venha a se repetir, porque a constelação é justamente para cessar essa repetição, cessar disso, continuar repetindo. Vou voltar, tá? Me empolgo, mas é importante que vocês tenham isso em mente, de quanto é importante nós olharmos para essas questões e perceber que mesmo aquilo que no primeiro momento parece que não faz tanto sentido, não percebe que repete, às vezes eu vou constelar e eu percebo que sim, repete por muitas gerações da minha família. Então eu preciso olhar para aquilo, para que eu possa limpar aquilo e tenha forças, musculatura emocional para seguir em frente com vitalidade, com disposição, com motivação.
Porque uma das coisas que a gente mais ouve de quem já fez constelação, né, Joana, nossa, como eu estou mais leve, como eu estou mais motivada, como eu estou com mais disposição. E isso traz alegria para quem faz constelação. Então, é tão importante a gente levar alegria e levar autoconhecimento e levar tranquilidade. É isso que me motiva. Me empolguei falando para vocês um quanto a constelação se ramifica, mas é muito importante que vocês saibam, a constelação não é só algo único, ela está em tudo. Como é um olhar sistêmico, como é um olhar abrangente para todas as áreas da vida, ela não fica fixa num único ponto, ela vai para outras áreas. A gente pode ouvir falar também, porque já existe, saúde sistêmica, que é onde eu olho para as minhas questões de saúde. Nós, no mês de outubro, vamos falar sobre isso também. Como eu olho para as minhas questões de saúde? Já ouvimos falar, já conhecemos, né? A administração sistêmica, que é quando eu olho para as questões da minha empresa de forma sistêmica. O que veio antes? O que veio depois? O que pertence? O que não pertence? O que eu estou excluindo lá na minha empresa que, de repente, ela não tem o sucesso que eu esperava que ela tivesse? Então, para vocês verem que a gente tem aí, como eu falo para vocês, muito pano para manga, muito o que falar sobre isso. Vou voltar com a Joana para a gente não perder tanto aí o fio da meada. A Joana já nos contou, então, como é que ela ficou sabendo da constelação, que foi nesse nosso contato, a gente está se conhecendo um pouco mais, e é claro que a gente vai estar trocando, falando desse assunto, e a Joana também já tinha uma abertura para isso, uma abertura para o autoconhecimento, já, como eu disse para vocês, já é uma terapeuta nata que está aí estudando para se tornar uma reikiana, e eu tenho certeza que vai ser uma reikiana incrível, porque ela já é um ser humano incrível. Joana, então como é que foi esse contato com a constelação? Tu já nos contou que me conheceu, que a gente começou a conversar. E como é que tu participou? Tu participou de algum grupo para conhecer? Como é que foi esse primeiro momento? Eu entrei nos grupos de WhatsApp da Dani. Através dali a gente recebe convites, né, para participar de constelações em grupo, que foi a que eu fiz. Participei de acompanhei algumas constelações. Foi muito interessante, assim, reverberou assuntos diversos, muitas coisas em mim, me trouxe para a lucidez, assim, para o consciente, muitos assuntos que, mesmo eu não sendo a tratada, a constelada do momento, muita coisa vem a nós, né, traz ao nosso conhecimento muitos assuntos interessantes que nos fazem parar para pensar. Então, conheci muita coisa através dessas constelações que eu acompanhei. Entrei nos grupos de WhatsApp da Dani, no Telegram também. E acompanho muitos canais da Dani também. Facebook, Instagram, tem muito assunto interessante, assim, que eu gosto muito de acompanhar. A Joana está falando aí das constelações. Nesse momento de pandemia, as constelações, né, estão acontecendo somente online. E a Joana foi de uma constelação online em grupo. Também fez individual, né, Joana? Fiz uma mentoria individual também. A Joana é bastante aí, como a gente fala aí, conhecida da constelação e das mentorias sistêmicas. Como eu falei para vocês, a Joana participou aí da última turma de mentoria, que foi a turma em grupo, né? Mas ela também já fez constelação e a mentoria individual. É por isso que ela já vem desenvolvendo uma série de coisas dentro dela, que ela já vinha com esse sentimento, com esse movimento dentro dela de autoconhecimento. E como a gente fala de constelação, é importante que a pessoa esteja nesse movimento, esteja nesse pensamento. Opa, existe algo mais do que o aqui e o agora, e eu estou querendo olhar para isso. Eu estou no meu momento de olhar um pouco mais com olhos de ver, né? Jesus já falava na Bíblia de olhos de ver, e eu gosto muito de usar essa expressão, olhos de ver. Se eu estou com essa ânsia no bom sentido, né? Com essa vontade de saber um pouco mais, com essa curiosidade, com essa necessidade de saber um pouco mais do que tem por trás, do que tem além de tudo isso que nos cerca. O que é essa intuição de que eu posso isso ou eu não posso aquilo, eu devo isso, eu não devo aquilo? De onde vem tudo isso? E uma das formas de nós olharmos para isso, como eu já contei para vocês, é a constelação. E nesse momento de pandemia, né,
procurando aí preservar a saúde de todos. Vocês veem que a gente está aqui, mas a Joana fisicamente está distante de mim, justamente por uma questão de preservar a saúde. Nesse momento, a gente sabe que ainda estamos num momento delicado. É importante que a gente continue se cuidando, se preservando, usando máscara, usando álcool, fazendo todos os cuidados necessários, embora, né, nós saibamos que existam aí algumas situações que já estão voltando quase ao normal. Então, que esse normal seja um normal cauteloso. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer as nossas atividades normais, rotineiras, dentro de um limite de cuidado, de preservação da vida, da nossa vida e daqueles que nós tanto amamos. Então, deixo para vocês um alerta nesse sentido, né, para continuar cuidando, se preservando nesse mês de Setembro Amarelo também. Joana, né, falando para vocês aí dos atendimentos online, né, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo então os atendimentos online da constelação individual, da constelação em grupo e das mentorias, tanto em grupo quanto individual, todas elas online. Isso permite que a gente tenha liberdade geográfica, né? A Joana sabe, como já participa, que tem pessoas ali que participam dos grupos que são dos Estados Unidos, de Portugal, né, de outros países e, claro, com certeza também de outros estados. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, mas lá nos grupos, nas constelações, nas mentorias, tem pessoas que participam do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Pará, do Ceará, de uma série de outros estados também buscando esse autoconhecimento. Então, nesse momento de pandemia, a gente percebe que também que nós ficamos muito mais globalizados, né? Como se nós formássemos um único núcleo, que é o núcleo humano, as relações humanas, de certa maneira, se estreitam mais, porque a gente percebe que não tem a barreira geográfica, não tem a barreira de localização. Quando a gente consegue, né, tem uma ferramenta online que nós usamos, né, o Zoom e outras que nós temos disponíveis, quando a gente consegue olhar olho no olho do cliente, o cliente também olha olho no olho do seu terapeuta e consegue se conectar com o outro, né? Então, essa é uma era da conexão humana, conexão de alma, que é tão importante nesse momento. Nós sabemos que nada é por acaso, e se tudo isso está acontecendo, é para que a gente possa cada vez mais se conectar uns com os outros enquanto seres humanos que nós somos. Vocês já percebem que isso me toca e eu quero que vocês também, de alguma maneira, possam sentir isso, que é tão importante de nós não permitirmos que só a materialidade nos consuma, nos domine, mas que a gente tenha também um olhar mais profundo para aquilo que tange a nossa alma, para aquilo que está dentro de cada um de nós, para aquilo que às vezes é tão efêmero, que é a nossa vida, né? Nesse momento tão delicado que nós enfrentamos, quantos de nós não conheceu alguma história de algum familiar, de algum amigo que tenha partido nesse momento? E quanto isso significa, né? Quanto isso é importante, é relevante, para que a gente possa olhar para o que realmente importa. E o que realmente importa são as conexões que a gente faz uns com os outros. Então, o meu desejo é que a gente possa se conectar cada vez mais. Vou fazer mais uma pergunta para a Joana, vocês veem que eu me empolgo, mas é uma empolgação que eu considero necessária nessa troca que nós estamos fazendo aqui. Vocês me perdoem, mas é importante que a gente olhe. O nosso programa é justamente para isso, para que a gente possa construir juntos novos caminhos. E para que a gente possa construir juntos novos caminhos, a gente precisa olhar de forma diferente para o que está à nossa volta. Olhar com os olhos de ver. Joana, eu já sei a resposta da Joana, porque a gente já se conhece, mas eu vou perguntar para a Joana. Joana, a Joana já constelou algum tema? Como é que foi isso? Se constelar te levou a tomar alguma decisão importante, como é que foi isso para ti? Constelei, foi um divisor de águas, né? Ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, de sanar
digamos, sintomas, dúvidas, problemas, me trouxe uma nova visão, resignificou a minha história. Julgamentos que eu tinha de pessoas próximas a mim foram resignificados e me deixou mais leve. Realmente traz uma leveza para a nossa história. Que bom, Joana. Como é que foi esse depois, esse pós-constelação? Você sentiu algum efeito pós-constelação? Alguma situação que tu tenha constelado, daqui a pouco aconteceu alguma coisa depois da constelação que tu possa dizer, olha, eu acho que isso foi por causa da constelação? Surgiu várias. Tanto pessoas que estavam distantes há mais de ano, na mesma semana se reaproximaram, não sendo tão a questão financeira, mas do nada, vaga de emprego, entrevista, muitas coisinhas assim que eu tinha conversado com a Dani também, que eu queria fazer depois outras constelações ou mentoria sobre isso, e acabaram surgindo várias coisinhas assim no período e de insights assim, até hoje me vem muita coisa também. Já faz meses que eu constelei, mas ainda veio muita coisa boa. É como a gente contou para vocês, né? Lembra que eu falei do reverberar, de jogar a pedrinha lá no lago e aquilo vai fazendo as ondinhas, vai fazendo essas ondinhas. Então a gente diz que uma constelação não acaba quando termina, ela sempre continua. Uma constelação pode ter efeitos aí depois de 2 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, justamente por esse reverberar, né? Porque tocou a pedrinha ali no lago, ela fez aquela ondinha primeiro no centro, então a gente vai sentir um efeito mais rápido, né, mais imediato. Mas daqui a pouco ele vai reverberando, 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 e a gente vai percebendo quanto mais coisas vai alcançando, né, quanto mais vai transformando. E eu ia comentar também, é que uma coisa vai puxando outra coisa na cabeça da gente. Era do reverberar, mas tinha outra coisa que nesse momento fugiu. Mas eu vou trazer uma outra questão que é importante a gente estar refletindo. Aí, se voltar aqui na minha memória, que às vezes, como diz lá o Augusto Cury, né, do pensamento acelerado, chove pensamentos aqui. Então, nós estamos vivendo um momento de uma era de tecnologias e construções de pontes. Entretanto, a principal ponte que nós precisamos construir é entre o ontem e o amanhã, é a ponte do autoconhecimento. É isso que a gente vem trazendo para vocês, né? Como construir novos olhares, como construir novos caminhos. E esses novos caminhos nós construímos através de novos horários, através de uma ponte entre o amanhã, entre o ontem e o amanhã. E essa ponte nós chamamos de autoconhecimento. Ela que vai nos dar a base para compreender o que acontece, compreender o que ocorreu conosco, e então nós podemos identificar quais são as causas, quais são as origens, e então ganhar essa musculatura, essas possibilidades, essas ferramentas para ter mais condições de seguir em frente, motivação, respirar mais aliviado, né? É isso que vai nos dar a força e a motivação para seguir em frente. É importante que a gente olhe para: será que nós estamos construindo essa ponte dentro de nós? Será que nós estamos cuidando de nós mesmos, olhando para nós mesmos? Isso é fundamental. Não adianta nós ficarmos pensando somente no material. Eu vou construir coisas materiais, essa ponte material, se nós não construímos essa ponte emocional, essa ponte espiritual dentro de nós mesmos. Porque no momento tão importante, tão delicado que nós estamos vivendo, a gente sabe que a vida às vezes se vai de forma muito efêmera, e nós ficamos aqui pensando: será que o que nós fizemos valeu a pena? Qual foi o nosso legado? Qual foi a nossa trajetória? Tudo isso, será que valeu a pena?
Então, nesse momento, eu deixo com vocês essa reflexão, que cada um de nós viva para fazer valer a pena. Viva como se fosse o último dia, mas de forma responsável. Quando eu digo último dia, não precisa ser responsável, precisa ser ainda mais responsável, para dizer assim, nossa, eu fiz tudo o que eu podia fazer para dar o meu melhor. Isso é fundamental, é isso que vai nos dar a tranquilidade de botar a cabeça lá no travesseiro e dizer assim para nós mesmos, não é para o outro, é para nós, para que a gente possa dormir sossegado, tranquilo, sem insônia. Quantos de nós tem insônia, né? Que seria também uma dos sintomas aí de depressão. Então, que nós possamos botar a cabeça no travesseiro tranquilos. Eu estou fazendo o meu melhor hoje, por mim, primeiramente, porque eu primeiro preciso olhar para mim. Lembra daquela história lá do avião, que a gente vai sentar lá no avião e o pessoal lá, a aeromoça, né, vem a gravaçãozinha lá, primeiro coloque a máscara em você. Cada um de nós precisa primeiro colocar a máscara em si, para depois poder cuidar do outro. Então, o meu convite é que cada um de nós, nesse momento, pare, reflita para ver se cada um está conseguindo dar o seu melhor para si mesmo e também para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que estão no nosso meio. Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode? Mas sem cobrança, sem julgamento, que a gente possa simplesmente primeiro colocar a máscara em nós e depois colocar em quem está ao nosso lado, para quem está à nossa volta. Que a gente possa simplesmente fazer o nosso melhor, mas sem culpa, sem julgamento, simplesmente com o nosso coração aberto. Joana, uma alegria te ter conosco. Sempre muito bom te ver, sempre muito bom te ouvir. E deixa tua boa noite para o pessoal também. Obrigada pelo convite, Dani. É muito prazeroso trocar ideias contigo. É sempre uma gama de conhecimento adquirida maravilhosa, né? Obrigada por compartilhar tua luz conosco nesse programa maravilhoso. E deixa aqui meu boa noite para todo mundo que está nos vendo pelos canais e ouvindo. Muito obrigada, Joana, de coração. Minha gratidão por toda a troca que nós já temos e por tudo que a gente vem aprendendo junto nessa caminhada de autoconhecimento. A Joana realmente é uma pessoa muito especial e eu espero que vocês conheçam ela como terapeuta reikiana também mais à frente, num futuro muito próximo. Então, vou deixar com vocês o meu boa noite, o meu carinho, o meu abraço e o meu desejo que cada um busque o seu autoconhecimento. E a constelação pode ser um caminho para novos olhares, para que cada um possa construir novos caminhos. Vamos juntos. Boa noite.